Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, cercando-a algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Eu li aqui uma oração de Salomão. No final desta mensagem eu vou ler a resposta de Deus para esta oração. Qualquer acontecimento que atinja os 5 continentes de uma só vez e envolva 100 países do mundo e contamine mais de 100 mil pessoas. Um acontecimento que dentro de 2 meses e meio, no máximo, passou a ser o alvo da atenção especial do mundo inteiro, de todos os governantes. Um assunto como este é, de fato, um assunto que merece a nossa atenção. Claro, nós estamos falando então do novo coronavírus. Ele começou na China, no final de dezembro deste ano passado, e rapidamente se espalhou pelo mundo afora. Em poucas semanas, muitos países viram os estoques de máscaras, gel desinfetante, luvas, trajes de proteção e óculos desaparecerem. Vários governos proibiram a exportação do material médico para reservar produtos para profissionais de saúde e pessoas infectadas. O impacto no tráfego aéreo pôde provocar perdas imediatas de cerca de 113 bilhões de dólares para as companhias aéreas. Quase 300 milhões de estudantes estão sem aula em todo o planeta. Shows, competições, eventos, apresentações, congressos, convenções, eventos religiosos foram suspensos no mundo inteiro. Os grandes espaços sagrados do mundo muçulmano, desde Meca, na Arábia Saudita, até os mausoléus xiitas iranianos, apresentavam um cenário desolador durante as orações desta última sexta-feira, sendo que é o dia principal do islamismo. Até o Vaticano fechou as suas portas. Mais de 100 mil pessoas foram contaminadas. Mais de 3.400 pessoas já morreram. Então eu quero nesta oportunidade trazer para os irmãos uma análise de onde pode estar vindo este mal. Quais são as causas possíveis da sua origem? E eu já vou logo rapidamente para a primeira possível causa. E esta é a causa mais óbvia, mais fácil inclusive de ser aceita. Por isso eu começo por ela. A primeira causa possível do novo coronavírus é um mundo decadente. Um mundo decadente. Paulo escreveu, porque a criação ficou sujeita à vaidade. A palavra vaidade aqui inclui enfermidades, fraquezas, debilidades, improdutividade. Então a terra ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, ou seja, por causa do homem. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Neste texto, então, Paulo faz uma descrição rápida deste mundo, do planeta Terra, dos animais, dos pássaros, das baleias, de tudo que existe neste planeta. E Paulo diz que eles estão gemendo porque estão num estado de degeneração, de fraqueza e de corrupção. O mundo natural se encontra em decadência desde o pecado de Adão. No decorrer dos tempos, o homem tem explorado o planeta Terra de forma gananciosa e irracional. A criação que já sofria com o pecado original
passou a gemer por causa do desmatamento, da exploração indevida, das riquezas naturais, da poluição das águas, do ar, da destruição do meio ambiente, das queimadas, do acúmulo de lixo e da contaminação nuclear. O que se deve esperar de um mundo doentio e decadente? Vírus, bactérias, fraquezas, contaminações, tudo isso está sendo produzido exatamente por esse ambiente condicionado, fraco, reduzido à sua situação, uma situação então poluída. Como o planeta Terra é o lar de todos os seres humanos, é o lar e a casa. Então, tanto justos como injustos, não tem para onde ir. Nós temos que continuar nesta casa e agora somos obrigados a inalar os mesmos odores fétidos desta casa mal cuidada. Infelizmente temos que participar desse mesmo clima, desse mesmo ambiente que até os ímpios também participam. Esta é uma das razões porque o justo sofre. Não é porque ele peca, não é porque ele erra, mas é porque ele está numa casa que tem alguns moradores que são terríveis, que são descuidados, irresponsáveis e são destruidores mesmos. Então, esta é uma das possíveis causas deste vírus. Ele é próprio da própria natureza, do próprio planeta, da própria degeneração, da própria criação. Segunda possível causa, nós vamos ver apenas 4, já falei a primeira, vamos para a segunda. A causa do novo coronavírus pode ser um alerta de Deus para a humanidade. Eu estou dizendo pode ser, depois vocês vão pesar cada ponto desse e vai analisar. O primeiro é muito óbvio, o segundo já fica ali um suspense. Alguém pode dizer, será que é isto mesmo? Deus está querendo dizer alguma coisa? Será que é Deus falando alguma coisa com a humanidade? Então vamos analisar essa situação deste segundo ponto, um alerta de Deus. O coronavírus pode muito bem ser um alerta de Deus para o mundo que se distanciou da sua vontade. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam cruéis, zombadores, rebeldes, e estes dias já chegaram. Nós estamos vivendo esses dias. Existe muita soberba entre as nações, especialmente entre as nações mais poderosas da terra. O poder econômico, industrial, o poder bélico de algumas nações, o poder financeiro tem feito com que muitos povos se sintam autossuficientes, independentes de Deus. As conquistas tecnológicas e os meios de comunicação modernos são outros fatores que têm atuado para distrair os povos de conhecer e buscar o entendimento dos verdadeiros conceitos espirituais. Então, agora mesmo, agora recente, no final do ano, mês de novembro, a China estava se gabando para o mundo inteiro, através da sua forma de divulgar suas conquistas. Eles estavam se gabando por já estar tendo domínio sobre a tecnologia 5G. Essa tecnologia que a China é dona praticamente dela, de estar desenvolvendo-a, ela praticamente ia revolucionar o mundo da ciência inteiro. Da medicina, das comunicações, dos transportes, das indústrias. Ou a tecnologia 5G é extraordinária, parece um sonho. É aquela que eu disse para os irmãos que você poderá ver uma transmissão de um palestrante lá na China, falando aqui, andando no púlpito. Andando, não é na parede lá não, é aqui ó, andando. Você fala, mas ele está aqui? Não, é a tecnologia 5G. Faz criar a imagem do indivíduo andando aqui em cima do púlpito. A China estava se gabando exatamente no mês de novembro, porque eles já estavam usando essa tecnologia lá. E de repente levanta os Estados Unidos, porque é uma potência poderosíssima que não quer ficar atrás, e disse, nós também já estamos usando aqui. Já tinha começado com esse negócio uma espécie de competição, quando o novo
coronavírus derrubou a soberba das duas nações para eles esquecerem um pouco disso e começaram a acudir os seus contaminados. Possivelmente Deus pode estar dizendo: vocês não são autossuficientes, não se gabem de vossas realizações, vocês não fariam nada disso se não fosse a minha bênção sobre vocês. Não se esqueçam de que sou eu quem vos capacito, dando inteligência, dando forças para vocês realizarem essas coisas fabulosas. Vocês não podem roubar a minha glória. Eu não darei a minha glória a ninguém. Lembre-se, sou eu quem movimenta este universo, sou eu e não os vossos inventos ou a vossa tecnologia. Posso parar tudo num único instante. E Deus termina dizendo: vocês querem ver? Querem uma prova de que eu posso parar tudo? E vocês não poderão fazer nada? A semana que passou, o coronavírus parou todas as bolsas de valores do mundo inteiro e a economia mundial entrou em completo colapso. Nunca tinha acontecido aquilo. Dentro de alguns minutos, Deus revogou a sentença e permitiu que as coisas se estabelecessem novamente. Se Deus não faz aquilo, eles não disseram que foi Deus, eu que estou dizendo, porque eu sou pastor, eu tenho discernimento. As bolsas caíram 16 pontos. Quando cai MEI, eles ficam desesperados, caiu 16. Mas Deus, na sua misericórdia, revogou a sentença e começaram novamente a reestabilizar, porque era o colapso do mundo aquela hora. Ia ser o inferno na terra. E então a mensagem de Deus ficou clara: posso parar este mundo inteiro, torná-lo num verdadeiro inferno a qualquer momento, e eu não preciso fazer nem o mínimo de esforço para isto. Alguém duvida que Deus pode parar uma nação, um império e até o mundo inteiro? É só lembrar da história do Egito. Deus parou o Egito nos dias de Moisés. O que era o Egito? O Egito era um grande império, um dos maiores impérios que a terra já viu, um dos mais poderosos. Hoje pode ajuntar a China, os Estados Unidos, a Coreia do Sul, a Rússia, o Japão, o Irã, ajuntar tudo que não dá o Egito. O Egito era muito mais poderoso do que isso tudo juntos. Deus, porém, parou o Egito. E sabe o que Deus precisou para parar o Egito? Um grande exército? Foi um grande exército, mas de piolho, mas de mosca, mas de rã, de trevas. Deus precisou sim de um grande exército, mas foi de insetos, de coisas frágeis. As pragas do Egito duraram cerca de 1 ano. Na 8ª praga, o império egípcio estava completamente destruído. Os próprios oficiais de Faraó disseram. E os oficiais de Faraó se reuniram e falaram com o rei: até quando vamos ficar nas mãos desse homem? Falando de Moisés. Perguntaram: será que vossa majestade não sabe que o Egito virou uma ruína completa? Deixe esses homens irem adorar o Senhor, o Deus deles. Êxodo 10, verso 7. Isso foi a cúpula egípcia, os oficiais de Faraó. Disse Faraó: você não sabe que nós já estamos falidos? Na 8ª praga, o Egito já não valia mais nada, era uma nação destruída, era um império acabado. Por que você acha, porque você sabe porque Deus puniu Faraó? Eu vou dizer para os irmãos por que é que Deus puniu Faraó. Basicamente, Faraó cometeu 4 loucuras. A primeira loucura, ele se tornou soberbo. Quando um homem se torna soberbo, ele é demente, ele se torna louco. Faraó dizia ser o Deus do Egito. Faraó se considerava o filho de Ra, Deus Sol. Então o Deus de Israel não tolerou a soberba de Faraó. E ele começou então a derrubar o Deus do Egito e jogá-lo no pó. Segunda grande loucura de Faraó
Faraó se tornou muito perverso e começou a oprimir o povo hebreu. A Bíblia diz, Deus dizendo: e também eu tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu conserto. Êxodo 6, verso 5. A Bíblia diz que os filhos de Israel estavam sendo oprimidos duramente, e eles gemiam e choravam. E Deus então saiu em defesa do seu povo. Deus sairá em defesa do seu povo todas as vezes que precisar. Terceiro, Faraó desafiou loucamente o Deus de Israel. Quando Moisés chegou diante de Faraó, que Deus tinha um enviado, disse: vai, fala para Faraó que solte o meu povo, que deixe meu povo sair. Quando Moisés disse para Faraó: assim diz o Senhor, deixa meu povo sair, Faraó zombou, escarneceu na cara de Moisés. Faraó, com seus poderes humanos ali, levantou e disse: quem é o Senhor? Eu não conheço Senhor nenhum. Eu não conheço o Senhor e nem deixarei vocês sair. Saiam da minha presença, sumam daqui. E ficou rindo de Moisés. Irmãos, quando Faraó disse: quem é o Senhor? Cuja voz eu ouvirei para deixar Israel sair. Quem é que vai dar ordem de mim? Esse Senhor seu? Eu não conheço ele. Irmão, quando ele disse isso, o Deus de Israel se levantou e disse para Moisés: Moisés, fique tranquilo, você foi escorraçado lá do palácio hoje, Faraó. Você saiu lá, deixou ele zombando de você, falando mal de mim. Nós vamos mostrar para ele quem é o Senhor. Faraó vai aprender a lição muito bem aprendida. E por fim, Faraó cometeu o quarto pecado. Faraó não se humilhou diante de Deus em momento algum. Enquanto Deus estava tratando o Faraó com as pragas, ainda havia oportunidade de arrependimento, mas a Bíblia diz: até quando recusas humilhar-te diante de mim? O Senhor pergunta para Faraó lá no meio daquele processo. Deixa ir meu povo para que me sirva. Êxodo 10, 13. E como o Faraó estava endurecido, a Bíblia diz que Deus pegou o Faraó e esfregou o seu nariz no chão por 10 vezes, até que ele se humilhasse. Nesse tempo, nesses dias, nessas épocas da saída de Israel do Egito, face o perigo de uma grande pandemia, porque o Egito estava contaminado. O Egito tinha virado um verdadeiro esgoto a céu aberto, de tanta destruição, de rios cheios de peixes mortos, de animais mortos, no campo, no rio, na cidade, para todo lado, mau cheiro, mosca para todo lado, piolhos, rãs. Era um antro de uma pandemia também muito grave. Mas a Bíblia diz que naqueles dias o Senhor voltou para Israel e disse assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, verso 26. Portanto, se é um recado de Deus para o mundo, eu quero dizer para o Israel de Deus espiritual, a igreja: não preocupem, não fiquem preocupados, desesperados, com medo, porque o Senhor pôs um limite entre as pragas do Egito e o arraial de Israel. Glória a Deus! O Senhor está conosco, e maior é aquele que está conosco. Glória a Deus! Quarta possível razão do surgimento do novo coronavírus: pode ser um pecado nacional específico. Eu vou explicar isso. Em 1 Crônicas, capítulo 21, versos 1 e 2, está escrito: então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, contai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saibam o número deles. Aqui diz que foi Satanás que colocou a soberba. E olha, quase todos os pecados que envolvem essas calamidades tem soberba, tem orgulho.
Satanás pôs no coração de Davi, disse: Davi, você é poderoso, você é o pastor da maior igreja do mundo, Davi, você é o mais forte, você é o mais esperto, o mais bonito, conta esse povo para todo mundo saber que o seu exército é poderoso. Satanás incitou Davi, e Davi era um rei, e a decisão de um rei pode afetar uma nação inteira. Mas eu vou dizer uma coisa: Davi não apenas afetou a nação de Israel com seu pecado, mas ele afetou Israel com seu exemplo. O seu exemplo também estava fazendo o povo ficar soberbo. E eu vou explicar porque eu sei que o exemplo de Davi não foi só com ele, não. Ele começou a demonstrar, a viver, a dizer para o povo: vamos dizer que nós somos os maiorais, vamos fazer uma faixa, vamos fazer um marketing, vamos publicar a grandeza de Israel, que isso é um perigo. O maior tem que ser o menor. Jesus disse que no reino de Deus o maior é o que serve, não é o que faz propaganda. Então Davi estava incitado por Satanás. E aí Davi manda Joabe contar Israel. Joabe não quer ir. E disse: rei, eu acho que não convém, porque o Senhor não mandou, o Senhor não falou. Vai, Joabe, estou dando ordem, meu general, vai. E Joabe foi, irmão, e Joabe trouxe a conta de Israel. 1.300.000 homens. Deste 1.300.000 homens, 800.000 formavam o grande exército de Davi. Era muita gente. Que contingente militar! Poucos países teriam um contingente desse tamanho. Conseguiria ter 800.000 soldados. Só que quando Davi recebeu a lista, a contagem, o coração de Davi caiu e ele percebeu que tinha pecado contra Deus. E a Bíblia diz em 1 Crônicas 21:7, e esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Qual foi a sentença do Senhor? Antes que Davi acabasse de ler a lista ali, a estatística da sua vaidade, o profeta Gade entra no palácio, aponta o dedo para o rei e diz: ó rei, assim diz o Senhor, escolhe para ti 3 anos de fome, 3 meses te consuma diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou 3 dias, a espada do Senhor, isto é, a peste, a epidemia, o coronavírus do passado, venha sobre a nação, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Eu creio que eles não eram inocentes, não. Eles também estavam contaminados pela vaidade do rei deles. Foram os primeiros a ser alcançados. Em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 16, quando começou a haver a mortandade em Israel, que Davi sabia que era uma sentença de Deus, a peste, a doença, estava matando rápido, não dava tempo de tratar, não, de mandar para o hospital, não, morria rápido. A Bíblia diz que levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. Será que é a espada do Senhor que está sobre o mundo? Será que o anjo do Senhor desembainhou a espada? Será que Deus vai permitir que, se for o anjo do Senhor, será que Deus vai permitir que algum dos seus santos veja, como permitiu a Davi? Eu não sei, eu estou falando das possíveis causas. Então, quando Davi soube que Israel estava sendo massacrado por aquela peste, e a ira de Deus estava aplicada, Davi, que conhecia muito bem a lei, conhecia os preceitos da palavra do Senhor,
Davi sabia que qualquer desobediência, que qualquer arrogância, que qualquer transgressão da lei tinha que ser aplacada por sacrifícios. Só o sangue poderá aplacar a ira de um Deus santo. E Davi saiu desesperado e foi para um sítio, uma terra que tinha ali por perto de Onã, e disse: Onã, eu quero comprar um pedaço da terra sua, que eu preciso fazer um altar. Onã disse: não, meu rei, é tudo do Senhor, usa como se o Senhor quiser. Ele disse: não, se não me custar não é sacrifício, eu quero pagar e pagar bem. E Davi comprou caro, e Onã queria dar os bois. Davi disse: não, eu quero pagar os bois também. E a Bíblia diz que Davi começou a sacrificar os animais no altar que ele fez na terra de Onã, e começou a fazer sacrifício, a suplicar misericórdia, pedir a Deus que perdoasse, que ajudasse. E então, naquele momento, ele invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto, e o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Meu Deus! Se não corre, se não entra em desespero, de 70 mil passava para 100 mil, para 200 mil, mortos, num só dia. Da mesma forma como ocorreu no tempo de Davi, pode estar ocorrendo em nossos dias. O orgulho de muitos líderes mundiais está contaminando o povo. E Deus pode estar corrigindo-os. Se não houver arrependimento nacional, de nações inteiras, arrependimento dos seus pecados, a praga pode continuar. Os sacrifícios de Davi apontam para o perfeito sacrifício de Cristo na cruz. Somente o sangue do Senhor Jesus Cristo pode nos livrar de todas as pragas e maldições. Não é você que sai correndo para matar bois e ovelhas. Agora é correr para a cruz, para os pés de Jesus. É agora considerar que Ele é o seu sacrifício, o meu sacrifício, o sacrifício de uma nação inteira, o sacrifício do mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem atalhos, este é o caminho. Se não houver expiação, se não houver sacrifício, não há expiação de pecados. O pecado pode provocar a ira de Deus. Um Deus santo como o nosso, irado. É imprevisível o que pode acontecer. Deus espera um mês, um ano, 10 anos. Mas chega um dia, chega uma hora, que os homens vão muito além dos limites que Deus permite ir. Ainda que todos nós somos pecadores, mas você não anda na rua blasfemando de Deus. Mas você não anda na rua dizendo que não acredita, mas tem muita gente dizendo que não acredita e tem muita gente blasfemando. Tem milhares de pessoas fazendo disto um discurso eloquente, blasfêmias puras. Pode ser esta uma das causas do coronavírus, e eu vou para a quarta causa para nós fazermos a conclusão. Mateus capítulo 24, versos 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Pode ser que o coronavírus seja um sinal específico da volta de Jesus Cristo. Que está predito que os últimos dias seriam tomados por grandes epidemias e pestes. A Bíblia fala que sim. Agora o que me chama a atenção nessa profecia, nessa palavra aqui de Jesus em Mateus capítulo 24, versos 7 e 8, é que Jesus disse assim: todas essas coisas são o princípio das dores. Todos esses sinais que Jesus fala aqui no capítulo 24, já estão evidentes no mundo desde o primeiro século. Sempre houve terremoto, sempre houve doenças, sempre houve guerras. Mas o Senhor Jesus disse assim: esses sinais, no tempo devido,
serão princípios de dores. O que é o princípio de dor? Explicando de uma forma muito simples, é o início do processo do parto. O parto não começa no hospital, começa em casa, né? Quando a mulher tem as primeiras contrações, quando a bolsa rompe, começam as contrações. As contrações começam, são dores, contrações são dores, dói. Começam a primeira, vamos dizer assim, primeiro momento, passa-se alguns minutos, alguns bons minutos, aí volta, é um ciclo. Só porque ele vai amiudando, ou seja, ele passa a ser quase contínuo, quando está bem perto da criança nascer. Jesus disse, mas quando estiver chegando a hora do nascimento, vai ser um atrás do outro, vai acontecer aqui e acolá ao mesmo tempo, não vai dar tempo. Irmão, vocês viram que de uns tempos para cá não dá tempo das autoridades resolver os problemas que vão surgindo? É o ebola na África, é o AIDS no Brasil, é o câncer, é a epidemia da vaca louca, é o sarampo, a dengue, e nem acabou um, já vem outro, é o sarampo que vem de volta, e agora o coronavírus. Será que não é um sinal muito evidente de que as dores de parto agora miudaram e a criança está para nascer? E quando chega nesse ponto, não tem jeito mais de parar o processo. Agora, ou nasce, ou nasce. Os sinais da vinda de Jesus começaram a acontecer, então, desde o primeiro século. Porém, somente no século 21 é que eles amiudaram de uma forma inédita. A partir do momento em que as contrações, então, iniciam, não dá mais tempo para adiar nada. Não dá tempo para programar mais nada. O casal está em casa e diz, vamos pegar o carro e correr para o hospital. Só dá tempo para ir para lá. Não dá tempo mais de passear, passar no shopping. Dá? A irmã rompeu a bolsa, vamos passar no shopping primeiro. Eu preciso comprar uma bolsa. Preciso comprar um sapato novo. Não dá tempo, corre direto. A mulher começa, né? Eu estou morrendo. E o marido, de primeira de viagem, então, se for, ele está amarelinho com o beiço branco. Diz, meu Deus, não deixe minha mulher morrer, não deixe minha mulher morrer. Chega no hospital, ele mal dá conta de sair do carro, ele está mais ruim do que a esposa. No sentido espiritual, meus queridos irmãos, nós já entramos nas fases da contração, não dá mais tempo para nada, o arrebatamento está para acontecer, é Deus falando conosco que os dias chegaram. Os dias chegaram. Mas deixa eu explicar um detalhe simples, mas importante. Jesus está fazendo comparação aqui então com a gravidez, com o parto, mas falando da vinda dele, falando de sinais. Os sinais então são semelhantes às contrações de um parto. Agora a pergunta é o seguinte, mas quem é a mulher? Já que nós estamos fazendo aplicações, né, simbólicas, quem é a mulher? A mulher grávida, na realidade, é a igreja nominal. Eu vou explicar o que significa isso. Alguém pergunta, pastor, mas tem tanta igreja, igreja de Deus, igreja de Cristo, igreja dos últimos dias, igreja do começo dos dias, igreja do fim, igreja da promessa da caverna, não sei de onde, da bola de neve, da espada de fogo, do queixo do jumento. Tem uma palavra, tem uma igreja aí que é do queixo de jumento de Sansão. É até pior ainda, vocês estão acreditando, não? Tem muito nome pior. Então, vamos o seguinte, igrejas, desde o primeiro século, comunidades cristãs, uma reúne sob um nome, outra reúne sobre outro nome, mas todas dizem ser cristãs. Então, estas igrejas que carregam o nome de Cristo, sejam elas 100% bíblicas ou não bíblicas, elas são cristãs. A mulher representa este conjunto de denominações que existe. Não fique preocupado, qual é a igreja verdadeira? Não é igreja verdadeira. Você tem que saber quem é o cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro. Certo? As organizações são muito humanas, agora o ser humano não, Deus trata direto com ele. Então a igreja nominal de todos os tempos, todas as gerações, é a mulher.
E o filho que vai nascer? Este é que importa para nós. O filho que vai nascer desse parto são os vencedores do livro do Apocalipse. São os vencedores das 7 igrejas da Ásia, que Jesus disse para cada um: vocês andarão comigo de branco, vocês assentarão no trono, vocês receberão uma pedrinha branca com um novo nome, vocês terão uma vara de ferro para reger as nações, vocês andarão nas ruas de ouro comigo. O filho que vai nascer são salvos de cada denominação. Vai todas as denominações especiais? Claro que não. Claro que não vai. Vai para o céu gente que está dentro da igreja, convertida, comprometida com Deus. É por isso que Jesus disse: um será levado, outro deixado. É porque naquele dia só vai sair quem? O filho varão. O filho varão não são todos, são salvos, santificados, que vão revelar-se como os filhos de Deus para o arrebatamento. Pastor, mas essa história não é bíblica. É bíblica. Apocalipse capítulo 12, verso 1 e 2. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Jesus disse: estes sinais são o princípio das dores. Esta mulher que está com ânsia, está gritando para dar à luz, é a igreja nominal, a igreja de todas as eras. Desta igreja vai sair os salvos. Alguns já saíram, morreram, estão sepultados, no arrebatamento vão ressuscitar. Os que estiverem vivos nessa era agora, a última era, quando o Senhor chamar os salvos dos céus, no toque da trombeta do arrebatamento, então nós esperamos que todos vocês que estão aqui façam parte do filho varão, seja o filho varão, que vai sair dessa igreja nominal. Quem dizia ser crente não era, vai ficar. Quem viver de qualquer forma vai ficar, porque não vai dar tempo de consertar, vai ser no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Então todos os crentes santificados vão ser arrebatados, vão sair. É o parto, é o nascimento do filho varão. Apocalipse 12:5 diz assim: e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E aí encerrou a história da igreja na terra. O que vem depois deste arrebatamento serão as respigas, serão aquele resto da colheita que fica para trás. Já não é mais a colheita, chama-se respiga, onde os pobres, os necessitados podiam entrar na lavoura, catar o milho, catar o trigo que ia caindo pelo chão. Deus dizia: para largar aí, deixa aí para os pobres. A respiga vai ter mais mantimento do que a colheita. Ou seja, haverá mais gente depois do arrebatamento convertendo e aceitando a fé em Cristo do que agora. A respiga vai ser volumosa. E então, se o Senhor está nos dizendo com estes sinais, inclusive o coronavírus, que Ele está voltando, então fiquemos atentos para dizer: ora vem, Senhor Jesus. Para terminar, eu quero dar a resposta de Deus agora para a oração de Salomão. Diante das situações difíceis, das calamidades, das perseguições, devemos seguir estritamente o plano que Deus deu para Salomão. Salomão orou no início: Senhor, se vier calamidades, pestes, inimigos, invasores, e nós orarmos ao Senhor e suplicarmos a Deus nessa casa de oração, o Senhor ouve, Senhor. O Senhor olha para o coração deste povo que está arrependido, e segundo a tua misericórdia, porque tu és um Deus misericordioso, estende a eles a tua benignidade e a sua bondade. Então o Senhor responde para Salomão: Salomão, olha, Salomão, eu ouvi a tua oração,
e escolhi mesmo para mim este lugar, essa casa de sacrifício. Olha, Salomão, se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a pestes entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Sarar a terra é mandar os gafanhotos embora, é mandar a doença embora, os vírus, as bactérias que estão consumindo o povo, irmãos. Deus termina dizendo: agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. As promessas de Deus continuam válidas para todas as épocas e gerações, meus irmãos. Se seguirmos pelo caminho da humildade, da oração e da conversão de todo o coração a Deus, nós teremos a bênção do Senhor. A Bíblia diz, vamos ficar de pé para repetir essa frase que eu vou ler aqui. A Bíblia diz, repete comigo: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você acredita nesta promessa? Então continue com a mão levantada assim. Nós estamos diante de um Deus que tudo pode, irmãos. O Senhor é dono da nossa vida. Nós viemos para este mundo por um milagre de Deus, só vamos sair daqui por outro milagre, e nós esperamos que seja o milagre do arrebatamento. Glória a Deus. Nós vamos deixar este mundo um dia em glória, com poder, vamos sair triunfantes. A igreja é um povo forte, nós cremos, vamos tomar as atitudes necessárias, vamos ser prudentes, mas vamos acreditar acima de tudo que o nosso Deus tem domínio, tem controle sobre a situação do mundo inteiro, e nós vamos fazer o que a Bíblia disse, vamos orar, vamos humilhar diante de Deus, vamos converter de alguns caminhos maus que às vezes nós estamos trilhando, e vamos buscar a face do Senhor, e o Senhor ouvirá, e Ele nos abençoará. Ele vai sarar toda a nossa terra, vai abençoar a tua casa, teus filhos, a sua caminhada por este mundo. A Bíblia diz que nós não vamos temer espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Deus tem uma contenda com os ímpios dessa terra, Deus tem uma contenda com os iníquos dessa terra, mas para o seu povo Deus está com as mãos graciosas e bondosas para abençoar. Deus ama seu povo, Deus ama a sua igreja. Nós somos amados, o Senhor já deu a sua vida por nós. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, não nos dará também com ele todas as coisas? Querido Deus, querido Pai Celestial, derrama o seu Espírito, o Espírito de súplica, de adoração, de clamor. Ó Deus, abençoe agora a casa, abençoe agora os filhos, abençoe o trabalho das mãos do teu